Mano, que hardware tá aumentando você já sabe, mas junto com memória RAM, celular e até tablets, os notebooks também estão aumentando muito de preço. Sabendo disso, no vídeo de hoje eu separei os 6 melhores notebooks custo-benefício e baratinhos para você comprar esse ano de 2026. Aqui vai ter desde os mais básicos e até os melhores para trabalhar e jogar, incluindo 2 deles com placa dedicada. Então sem mais enrolação, vambora! E como eu sempre falo, links e outras informações necessárias estarão aqui na descrição. Bom, mano, começando pela opção mais barata, e eu recomendo fortemente que você invista no mínimo R$2.000 pra cima em um notebook. Porque existe notebook abaixo de R$2.000? Existe, mas não vai te atender muito bem, a menos que você só queira passar slide e dizer que tem um notebook, porque de resto não vai servir pra quase nada. São computadores muito fracos, então tipo assim, pra te poupar arrependimento e dor de cabeça, eu te recomendo aqui no mínimo comprar como a opção mais barata o Asus VivoBook Go 15. Nesse caso aqui é a versão com Intel. Ele é um notebook que está sendo vendido por volta de R$2.300 até mais ou menos R$2.400 e que, ao contrário de notebooks abaixo dos R$2.000, esse carinha aqui vem com Intel Core i3 no lugar de um Celeron, um processador que vai te atender bem em tarefas muito simples como criar slide, rodar vídeos e outras coisas básicas também, estudar e até mesmo rodar um jogo muito leve. É um processador de 8 núcleos e 8 threads que alcança uma velocidade de até 3.8 GHz, que como eu falei, é um processador básico, mas que vai dar conta aí de boas coisas e vai te evitar bastante dor de cabeça. Em quesitos de GPU, a placa de vídeo dele é integrada, é um Intel Ultra HD Graphics, e nos quesitos de tela já temos aqui um painel IPS de 15.6 polegadas com resolução Full HD e até 60 Hz sem taxa de atualização. Caso eu não falar a taxa de atualização das telas dos próximos notebooks, então é porque tem 60 Hz novamente. Com relação às memórias, temos aqui 4 GB de memória RAM DDR4, e um detalhe importante é que esse tipo de memória aqui nesse notebook em específico é soldado na placa, ou seja, não tem como trocar. E embora ele tenha sim uma versão com 8 GB de memória RAM soldadas novamente, não compensa pegar, já que pelo mesmo preço você consegue pegar um notebook minimamente melhor. Além disso, ele tem 256 GB de SSD NVMe, que por sinal tem como você trocar por um SSD maior. E se você se pergunta qual que é o sistema desse carinha, é um Linux, mas não esquenta porque você consegue trocar esse sistema para o Windows. Então eu não vou mais citar sobre o sistema aqui, já que agora você sabe que tem como trocar o sistema do notebook, só vou citar se realmente tiver alguma mudança. Só que agora, subindo uns R$400 a mais, a gente já consegue encontrar um notebook que é bem melhor em comparação a esse no quesito de desempenho. Um notebook que particularmente eu começo a te recomendar comprar mais se você quiser usar o notebook para fazer mais coisas do que simplesmente trabalhar ou sei lá, qualquer outra coisa que seja um pouco mais pesada do que isso. Então aqui a gente consegue encontrar nesse caso o Positivo Vision R15. E calma que eu sei que tem gente com muito racismo com relação a Positivo e tudo. Até eu também não sou muito chegado nessa marca, porém ela conseguiu acertar em alguns modelos de notebook, como o Positivo Vision R15 e até mesmo nesse aqui, que é o R15M. Apesar de termos praticamente a mesma configuração de tela, nós já obtemos aqui 8 GB de memória RAM DDR4, que detalhe, já são 8 GB em um slot, fora o slot extra que tem para expansão, ainda com apenas 256 GB de SSD, porque se você for comprar a versão com 512 GB, aumenta pra caramba o preço, eu não sei o porquê. Mas chegando ao que interessa, temos aqui um Ryzen 7 5825U, que já possui 8 núcleos, porém agora 16 threads e uma velocidade de até 4.50 GHz de velocidade, o que é um processador muito bom, e ele também tem uma GPU integrada, sendo nesse caso aqui a Vega 8. O único problema é mais a quantidade de armazenamento, que deveria ser maior, porém tirando isso, ele é um baita notebook por menos de R$3.000. Sobre o seu preço, ele tá custando em torno aí de mais ou menos R$2.600 a R$2.800 por aí. Mas agora, entrando na casa dos R$3.000, a gente já encontra aqui o famoso e poderoso Lenovo IdeaPad Slim 3. No geral, a gente já tem aqui um excelente notebook, ele custa em torno de R$3.400 até mais ou menos seus R$3.800. A lista por mim praticamente acaba aqui, porém ainda tem mais 2 notebooks para apresentar a vocês, no caso 3 na verdade. Continuando, aqui já temos um notebook com uma tela um pouco menor que a dos anteriores, sendo nesse caso aqui uma de 15,3 polegadas. Entretanto, um detalhe importante, quase tudo hoje em dia relacionado à reprodução de imagem é feito na proporção de tela 16:9. Vídeos no YouTube, jogos, aplicativos, programas e etc. Tudo isso é feito na proporção 16:9. Só que esse carinha aqui tem uma tela em proporção 16:10, com resolução WXGA, que é nesse caso uma resolução um pouco maior que a Full HD, que é a resolução padrão da maioria dos notebooks. Além disso, essa proporção pode ser até um ponto negativo para algumas pessoas por correr risco de afetar a experiência visual, já que se é uma tela 16:10, então os vídeos de 16:9 vão acabar sendo um pouco desproporcionais com o tamanho da tela em si. Só que se você não liga muito para isso, em todo
tá tudo bem, tá? Até porque a maioria das coisas hoje em dia também estão se comportando de uma forma com que sincronize com essa proporção de tela aí. A gente aqui também tem o painel IPS de 60 Hz sem taxa de atualização. Lembrando que ele sendo muito potente, o foco dele não é totalmente jogo, beleza? Até porque se fosse, o preço dele seria muito mais alto, venhamos e convenhamos. E eu digo que ele é potente para jogo pelo fato dele vir com uma Radeon 680M, que é uma placa gráfica integrada no Ryzen 7 7735HS, que vem equipado nesse carinha, um processador de 8 núcleos, 16 threads e uma velocidade que pode chegar até 4.75 GHz, meu parceiro. Além disso, ele tem 8 GB de memória RAM DDR5 soldada, mas que vem com slot extra para pôr até mais 16 GB, totalizando até 24 GB de capacidade de memória RAM, o que pelo preço tá aceitável a quantidade que já vem nele. Diferente dos notebooks anteriores, ele também aqui já vem com 512 GB de SSD NVMe Gen 4 X4, que é o modelo mais avançado e mais rápido que temos de SSD atualmente, além de ele ter mais um slot extra para pôr mais um SSD. Partindo agora para o penúltimo notebook que temos, dessa vez a gente já tem aqui o Galaxy Book 4. Aqui a gente já tem um notebook que honestamente não vai ser tão potente quanto o anterior e o último, mas que ele vai servir para o básico e realmente só para trabalho mesmo. Temos uma tela de 15.6 polegadas de proporção 16:9 em resolução Full HD e painel IPS, 256 GB de memória SSD M2, que por sinal tem slot extra para expansão, e 8 GB de memória LPDDR4X, que é um tipo de memória feito mais para celular e dispositivos móveis, mas que a Samsung adapta para os notebooks dela. E uma safadeza que a Samsung faz é soldar essas porra dessas memórias no notebook, ou seja, não dá para aumentar a memória, e mesmo que desse, ela faz o notebook com suporte só para a quantidade de memória que já vem. No caso desse é 8 GB de memória que tem, e ele só suporta 8 GB, ou seja, você não consegue aumentar, ou seja, vai tomar no cu, Samsung. De processador aqui, como eu disse, ele não é focado em jogo. Aqui nesse caso a gente já tem aqui equipado um i3 1315U, que é bom para atividades de produtividade e multitarefa, um processador de somente 6 núcleos, 8 threads e até 4.5 GHz de velocidade, e com um Intel Ultra HD Graphics, que honestamente não é a melhor GPU que nós temos, mas que já tá o suficiente se você não vai jogar nesse carinha. Fora também que a Samsung colocou o Windows nesse carinha aqui nas demais versões, já com suporte para conexão com todas as outras tecnologias que a marca possui. Esse é um ponto muito positivo da Samsung nesse quesito de conexão e tudo mais. Só que agora, com relação ao preço, ele tá custando por volta de R$3.500, mais ou menos nessa faixa de preço. E também, se você quiser um pouco mais de potência, ele tem a versão que vem com um i5 1335U, já possuindo 10 núcleos, 12 threads e um ligeiro aumento de clock de 4.5 para 4.6 GHz. Fora que aqui ele também já tem um Intel Iris Xe G7, que é uma placa gráfica ainda integrada melhor que a Ultra HD Graphics, e obviamente essa versão é mais cara, custando em torno dos seus R$4.000. Partindo agora para os dois últimos e melhores notebooks que temos nessa lista, até R$5.000, e eu tô falando obviamente do Lenovo Lock e do Acer Nitro V15. Ambos os notebooks são muito bons, e aqui vai variar mais se você quer um notebook bom para jogar e fazer tarefas pesadas, principalmente se você quer pagar barato em um notebook. Caso você não vá jogar nem fazer outras tarefas pesadas, os anteriores são mais que o suficiente. Ambos têm as mesmas configurações de tela, ou seja, IPS de 15.6 polegadas com resolução Full HD, e dessa vez os dois aqui com até 144 Hz sem taxa de atualização. No quesito de armazenamento, temos 512 GB de SSD NVMe Gen 4 X4 e possui slots extras para expandir. Já no quesito de memórias, a gente começa a ver alguns pontos de diferença entre os dois. A princípio, ambos conseguem suportar até 32 GB de memória RAM DDR5, mas tem um detalhe: enquanto o Lenovo possui apenas um slot com 8 GB de RAM e até 4.800 MHz de velocidade, o Acer Nitro vem com 8 GB de memória RAM DDR5 de até 5.200 MHz de velocidade, junto com um slot extra para expansão, o que já é um ponto positivo melhor do que o Lenovo. Além disso, os dois possuem a mesma placa de vídeo dedicada, que é nesse caso aqui uma RTX 3050 de 6 GB, que já vai dar conta de boas coisas, principalmente jogos. Ambos possuem um i5, só que o Lenovo possui um i5 12450HX, que possui 8 núcleos, 12 threads e até 4.4 GHz de velocidade, o que é um processador bem potente. Entretanto, o Acer Nitro V15 já vem com um i5 13420H, que apesar de ainda possuir 8 núcleos e 12 threads, seu clock máximo pode chegar até 4.60 GHz, o que parece pouco para algumas pessoas, porém na verdade é um aumento de velocidade bem interessante. Se você prestar bem atenção, talvez você consiga até ver na prática a diferença. Em geral, a gente já tem aqui dois excelentes notebooks, o Lenovo custando por volta de R$4.400 a R$4.800 e o Acer custando por volta de R$4.800 até mais ou menos R$5.200 por aí, o que sinceramente é um baita notebook para se investir, e é assim que a gente se encerra essa lista. Então esse foi o vídeo, eu espero fortemente
ter ajudado vocês, compartilhem pra quem precisa e comentem pra dar um feedback. Lembrando, deixem um like pra mostrar que meu vídeo foi bom pra você, nem que tenha sido só um pouco, mas deixa um like aí. E se inscrevam no canal pra não perderem nenhum vídeo novo e cada vez melhor. Tudo que vocês precisam além dos meus vídeos vai estar aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e falhou!